pessoal! Continuando nosso estudo sobre múltiplos e divisores, vimos como definir os divisores de um número. Mas, e se tivermos mais de um número? Veremos como decidir qual o maior divisor deste número. Dados dois ou mais números naturais não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum destes números ou maior de seus divisores comuns. Então, máximo divisor comum, o famoso MDC. Como definir? Aqui eu deixei o primeiro exemplo. Os números 40 e 60 possuem divisores comuns. Determine o maior deles. A primeira estratégia será definirmos o conjunto dos divisores de cada um destes números. Nessa estratégia, nós vamos definir o conjunto de todos os divisores do número 40. 40 divide por 1, que divide qualquer número. Como ele é par, divide por 2. Também divide por 4. Divide por 5. Também vai dividir por 8. Vai dividir por 10. E aí nós já vamos começar a pensar. Como 5 vezes 8 dá 40, 4 vezes 10 dá 40, 2 vezes 20 também vai dar 40. E 1 vezes o próprio 40 vai resultar em 40. Pronto. Temos todo o conjunto dos divisores do número 40. Vamos fazer o mesmo processo para os divisores do número 60. O número 2, o número 3, o 60 também é divisível por 4. Terminou em 0, divide por 5. Dividiu por 2 e por 3, também divide por 6. Como terminou em 0, divide por 10. Também divide por 12. Vejam, 6 vezes 10, 60. 5 vezes 12, também dá 60. 4 vezes 15, 60. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 30, também dá 60. E por último, o próprio número 60. Agora que nós já fizemos todos os divisores dos dois números, nós vamos perceber o que é a palavrinha comum. Divisores comuns. Percebam, o número 1 está presente nos dois conjuntos. Também estão presentes os números 2, os números 4, 5, 10 e 20. Então, o maior de seus divisores comuns é o número 20. O MDC, ou o máximo divisor comum entre 40 e 60, é o número 20. Uma outra maneira de definirmos esse divisor, maior divisor comum entre esses dois números, é fazer a decomposição simultânea em fatores primos. Já vimos também na aula anterior. Os dois números 40 e 60 são dois números pares. Logo, os dois números dividem por 2. 40 divididos por 2, 20. 60 divididos por 2, 30. Como os dois números ainda são pares, ainda dividem por 2. 20 divididos por 2, 10. E 30 divididos por 2, 15. Percebemos que apenas um dos números continua sendo par, então ainda é possível essa divisão por 2. Como 10 divididos por 2 dá 5, nós vamos escrever o número 5 e vamos copiar o número 15, que ainda não dividimos. Estes dois números são dois números dividíveis por 5. Portanto, eu posso escrever o número 5. 5 divididos por 5 dá 1 e 15 divididos por 5 dá 3. O número 3 é um número primo, ele divide apenas por ele mesmo e por 1. 3 divididos por 3 dá 1.
Agora, nós vamos fazer a seguinte análise. Em que momentos os dois números foram divisíveis por um mesmo número? 40 e 60 foram divisíveis por 2. 20 e 30 são dois números pares que também foram divisíveis por 2. Quando nós fizemos a terceira divisão sucessiva por 2, o número 15 não era par. Então, aqui nós não tivemos uma divisão simultânea dos dois números. Já quando nós dividimos por 5, os dois números foram divisíveis por 5. Portanto, nós podemos dizer que o MDC, nesse caso, entre os números 40 e 60, é o produto dos números 2 vezes 2 e vezes 5. Como 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 5, o mesmo número 20. Vamos ver outro exemplo. Na escolinha de futebol, há 48 alunos na turma dos meninos e 42 na turma das meninas. O professor de Educação Física quer organizar os treinos com todos os alunos dessas duas turmas. Para isso, ele precisa saber quantos alunos colocar em cada grupo, de forma que todos os grupos tenham o mesmo número de alunos, sem misturar meninos e meninas. Como resolver essa questão? Bem, primeiramente o professor precisa registrar que são 48 alunos em uma turma e 42 alunos na outra turma. E assim vai fazer o processo da divisão simultânea dos números em fatores primos. Como os dois números são pares, irá dividir por 2. 48 divididos por 2, 24. 42 divididos por 2, 21. Bem, dos dois números, apenas um continua sendo par, que é o número 24. 24 divididos por 2, 12. Como 21 não é par, nós vamos copiar o número 21. Como 12 ainda é par, ainda vamos dividir por 2. 12 divididos por 2, 6. Copia novamente o número 21. 6 ainda é par, então ainda podemos dividir por 2. 6 divididos por 2, 3. Vamos copiar novamente o número 21. Agora, os dois números são divisíveis por 3. 3 divide por 3 e dá 1. 21 divide por 3 e dá 7. 7 é o número primo, divide apenas por 7 e por 1. Então, 7 divididos por 1 dá 1. Agora, para nós definirmos o MDC, nós vamos fazer o registro de quais momentos a divisão foi simultânea. Nós dividimos simultaneamente 48 e 42 por 2 e depois nós tivemos uma sequência de vezes em que apenas dividimos o primeiro número. Assim, nós só vamos ter outra divisão simultânea entre os dois números quando dividimos por 3. Então, 2 vezes 3, 6. O nosso professor de Educação Física vai formar grupos com 6 alunos. Quantos grupos ele vai ter? Ele vai ter no grupo dos meninos 48 dividido por 6, ele vai ter 8 grupos. Já no grupo das meninas, ele tem 42 alunas, que divididos em grupos de 6, ele vai ter 7 grupos. Era isso. Espero ter ajudado. Na próxima aula vamos ver MMC. Até lá!